de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Tu és digno. digno de louvor. Tu és santo. Pai, nós te damos graças nessa noite. Tu és tão bom, tu és tão santo, Tu és tão gracioso, Tu és tão amoroso, Tu és tão verdadeiro, Tu és tão justo. Obrigado por essa noite nesse lugar, desfrutando da Tua unção, desfrutando da inspiração do Espírito, desfrutando da comunhão entre os irmãos, desfrutando de Tua graça liberada, desfrutando da revelação da Tua palavra. Que ambiente, que momento. Te rendemos graças. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo poder curador em movimento no nosso meio. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, em movimento e operação no nosso meio. Nós precisamos de você. Sem você nada podemos fazer. Oh, obrigado por você nos assistir na nossa fraqueza, por você nos assistir na nossa incapacidade de produzir resultados. Obrigado por Tua graça, que nos capacita naquilo que somos incapazes. Obrigado por Tua graça, por Tua grande graça, nos alcançando nessa noite, Pai. Tudo para a glória do nome de Jesus, tudo para a exaltação do nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Quantos podem dar um aleluia? Pode sentar, grupo abençoado, obrigado, de louvor abençoado. Podemos precisar a qualquer momento, tá bom? Léo, dá para ficar um pouquinho?
Glória a Deus. Quantos vieram com expectativa para receber a palavra? Se você veio com expectativa para receber a palavra, você vai receber a palavra. Amém? É a recepção do teu coração que vai determinar aquilo que vai ser produzido por Deus hoje à noite, porque Deus, em cultos como esse, em reuniões como essa, Ele tem uma programação. O importante é que a gente sintonize a programação de Deus para cada momento, para cada instante. E na programação de Deus, Ele sempre tem em vista alcançar a nossa vida, nos ensinar. Aleluia, amém. Tem certeza que está com expectativa? Amém? Então Deus vai superar. Deus é especialista em superar a expectativa. Ele só precisa encontrar uma expectativa. E quem cria a expectativa é você. Amém? Glória a Deus. Estamos vivendo esse momento que a gente determina de Natal. Você viu ali na entrada Feliz Natal. Mas deixa eu te falar algo. Tem uma proposta de Deus pela revelação da palavra, que o nosso Natal pode ser o Feliz Natal de todos os dias. Não apenas de um tempo, não apenas de uma época, que a gente aproveita. Amém? Mas nós não vamos viver como crentes, filhos de Deus, que temos a revelação da palavra, viver apenas para celebrar Jesus em um momento como esse. Jesus deve ser celebrado todos os dias. Amém? Que tal a gente ter como mote, que daria para fazer poesias, um mote: Feliz Natal de todos os dias. Que tal aquele Feliz Natal que está na entrada? Amém? Não seja apenas no mês de dezembro, no dia 25, mas que seja algo que saia da nossa boca, não apenas para ser falado, mas para ser vivido. Feliz Natal de todos os dias. Não apenas um Feliz Natal de um dia. Porque se a celebração é pelo nascimento, o nascimento de Jesus como menino, e foi um fato extremamente poderoso que aconteceu na terra, o fato de Jesus ter nascido através de uma mulher. Jesus entrou legalmente no mundo. Como Deus sempre faz as coisas de modo legal. Deus nunca vai usar da ilegalidade para conquistar algo. Deus sempre vai usar da legalidade. Jesus entrou no mundo como você entrou. Ele era Deus e se fez homem. Amém? Ele é Deus, não é? E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Mas Ele entrou no mundo como eu e você, legalmente, através de um ventre de uma mulher. E esse fato, né, que aconteceu há 2000 anos atrás, deve ser celebrado? Sim, não tem problema nenhum a gente celebrar. Porque foi um fato poderosíssimo, foi uma promessa cumprida. Isaías já falava sobre o nascimento de Jesus, que viria de uma virgem, não é assim? Era algo já anunciado, e aconteceu, porque tudo que Deus promete se cumpre. Aleluia! Se cumpriu. Jesus nasce. Podemos celebrar esse nascimento como menino? Sim, qual é o problema? Foi um fato extremamente poderoso. Não podemos achar que não foi. Amém. Afinal, foi o cumprimento de uma promessa do próprio Deus. Não é? Que promessa? Vai nascer o Salvador da humanidade. Não tem problema algum, eu não vejo. Agora, Jesus passou da infância para a adolescência, para a juventude, chegou na fase de adulto, 30 anos. E quando Jesus completa 30 anos, Ele inicia seu ministério. Aleluia. Então, o fato da gente celebrar o nascimento de Jesus é importante e bom, sim. Vamos celebrar a promessa cumprida.
Vamos comprovar mais uma vez que Deus, quando promete, cumpre. Mas amanhã ou em janeiro, nós não vamos mais celebrar o nascimento de Jesus, não é? Passou o dia 25, a gente não celebra mais o nascimento, né? E aqui a gente não vai discutir se foi em dezembro, se foi em abril, maio. Eu estou falando do nascimento, do fato, da promessa cumprida. Aleluia. Agora nós vamos celebrar Jesus todos os dias, não mais como menino, mas como Senhor. Aleluia. E como Senhor, essa celebração é diária. Essa celebração deve ser contínua, todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos nesse corpo, celebrando a Cristo. Porque agora Jesus não é mais menino. Jesus agora é Senhor. Senhor dos senhores, Rei dos reis. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Rei da glória. Isso merece celebração diária, não é? Não podemos falar de um Feliz Natal de todos os dias. Porque você pode falar isso? Porque você pode dizer isso? Porque se celebramos o nascimento de Jesus como menino, nós podemos também celebrar o nascimento de Jesus como Senhor. Podemos celebrar todos os dias esse nascimento na manjedoura do nosso coração, na manjedoura do teu coração. No dia que você entregou a vida a Cristo, Ele veio habitar em você. Por isso que agora vivemos um Feliz Natal de todos os dias. Agora Ele habita nessa casa, agora Ele faz morada nessa casa. Aleluia, amém? Agora Ele fixou residência sem a intenção de viver em outra casa. Então, por causa dessa verdade, dessa revelação, nós como igreja celebramos a Jesus Cristo todos os dias. E se celebramos a Jesus todos os dias, então podemos dizer algo: Feliz Natal de todos os dias. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga assim: Feliz Natal de todos os dias. Celebrando o nascimento dele como Senhor em nossos corações. Que tal amanhecer o dia celebrando esse nascimento? Que tal passar o dia celebrando esse nascimento? Que tal ir dormir celebrando esse nascimento? Esse fato glorioso que transformou a nossa vida. Aleluia. Que nos deu um destino. O céu, que nos deu um objetivo, que nos deu um propósito divino que carregamos, que nos deu uma função, que nos deu uma missão, que nos deu uma visão. Aleluia, que promoveu cura, que promoveu paz, relacionamento harmonioso com Deus. Agora estávamos separados, agora fomos reconciliados por meio de Jesus. Que tal celebrarmos esse nascimento todos os dias? Por tudo aquilo que Ele representa e por tudo aquilo que Ele produziu e continua produzindo. Por isso que Ele deve ser celebrado todos os dias, porque é ato contínuo. Aleluia, aleluia. Sabe, agora, por meio do sangue de Jesus, nós temos acesso ao Pai, por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Nós entramos com intrepidez no Santo dos Santos, sem receio de falar. Temos acesso direto. Por que não celebrar o nascimento de todos os dias? Eu queria que você abrisse em Colossenses, capítulo 1. Dá para a gente viver uma vida de celebração, viu, bênção? Eu e você.
se vivermos pela revelação da palavra de Deus. Então, Colossenses 1, abra a sua Bíblia. É saudável abrir a sua Bíblia. Confira na sua Bíblia o que está sendo pregado nesse púlpito. Abra a sua Bíblia. Se for no smartphone, abra seu smartphone. Isso é um exercício saudável para crente. Aleluia. Então vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meu Deus do céu, Ele não apenas nos libertou, Ele também nos transportou. Agora estamos no reino. Nós estávamos debaixo da influência do império das trevas. Agora nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Isso dá poesia. No reino do Filho do seu amor. Onde não há dor, aleluia, onde não há pavor, no reino, aleluia. Agora veja, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nossos pecados foram perdoados. Como não celebrar esse nascimento todo dia? O efeito da cruz, o efeito do sacrifício de Jesus naquela cruz, o efeito em nós, porque Ele nasceu em nós como Senhor. E agora os efeitos da cruz estão à nossa disposição. Temos acesso, podemos desfrutar. Aleluia. E aqui ele está falando sobre Jesus. Este é a imagem do Deus invisível. Meu Deus do céu, Deus é invisível, mas você pode vê-lo por meio de Jesus Cristo. Jesus é a imagem de um Deus invisível. Nunca ninguém viu Deus, é verdade, Ele é invisível. Mas quando você olha para Jesus, Deus se torna visível, porque Ele é a imagem. Meu Deus do céu. Está olhando para quem? Vamos olhar para Jesus. Filipe disse: nos mostra o Pai. Jesus disse: há quanto tempo eu estou contigo, Filipe? Quem vê a mim, vê o Deus invisível. Eu sou a imagem desse Deus invisível. Olhe para mim. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Sabe que essa mesma pergunta que Jesus, essa mesma resposta que Jesus deu a Filipe, Ele pode estar dando agora a gente. Ele pode estar dizendo: Isaías, há quanto tempo eu estou contigo? Faz mais de 20 anos, gente, que eu me converti. Há quanto tempo, Isaías, eu estou contigo? Você ainda faz essa pergunta? O que é que está acontecendo? Você está olhando para onde? Para fazer uma pergunta como essa? Nesses 20 anos você estava olhando para quem? Aleluia. Quem vê a mim, Isaías, vê o Pai. Eu não conheço a vontade de Deus. Olha para Jesus. Jesus manifesta a vontade de Deus. Jesus veio fazer a vontade de Deus. Quando a gente olha para Jesus, a gente sabe o que Deus quer. Quando a gente olha para Jesus, a vontade dele é revelada. É simples. Aleluia. Não tire o foco dele. O conselho é ele: não tire o foco do seu Senhor. Não tire o seu olhar dele. Já encontrei muita gente desviada da igreja, do Evangelho. E geralmente essas pessoas desviadas, elas sempre têm uma pessoa como culpado. Como culpado do desvio. É um erro de um líder, é um erro de um pastor, é um erro de alguém na igreja. E daqui a pouco ele está dizendo e dando testemunho que encontrou pessoas melhores fora da igreja do que dentro da igreja. Geralmente esse sempre é o relato.
vejo essas coisas, quando eu vejo pessoas que se afastaram do Evangelho por conta de alguns escândalos, eu fico me perguntando, não estava lendo a Bíblia? Porque a Bíblia não esconde nada. Não se escandalizou quando Davi adulterou? Não se escandalizou quando Paulo teve que tratar algo tão pesado na igreja? Um filho que estava tendo relações com a própria madrasta. Paulo não disse, saiam dessa igreja. Paulo disse, vamos resolver a coisa. Vamos resolver a questão. Quando a gente está com os olhos em Jesus, essas coisas, elas não vão influenciar, amém, a nossa posição, o nosso foco, a nossa vontade em Deus, porque estamos olhando para Jesus. Quando eu voltei para o Senhor, minha tia disse, nem olhe para a esquerda, nem olhe para a direita. A gente pensa que isso é um jargão natural de crente, mas é verdadeiro. Não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, olhe para Jesus Cristo. Aleluia! E estou de pé porque tenho feito isso. Aleluia! Nosso foco, nosso objetivo, nosso bem maior. Sempre ensinei meus filhos dizendo, ame mais a Deus do que a mim. Mas eu posso dizer a eles, eu amo mais o Senhor do que a vocês. Eu quero guardar isso no meu coração. Eu amo mais ao meu Senhor do que a qualquer pessoa. Amo o meu Senhor acima de qualquer coisa. Isso é bom. Quando Ele nos ensina isso, Ele não está provocando uma intriga entre familiares, um possível ciúme da mulher quando o marido diz, eu amo mais a Jesus do que a você. Ou quando a mulher diz, eu amo mais a Jesus do que a você, meu marido, Ele não está provocando um ciúme doentio. Porque eu vou te dizer uma coisa, se algo está concorrendo com Jesus na sua vida e na minha vida, precisamos nos ajustar rapidamente, porque com relação a Jesus não deve haver páreo de concorrência. Se entrar para concorrer, já perdeu. Qualquer coisa que concorra com Jesus na nossa vida, a gente já deve ter uma resposta. Pare agora, porque já perdeu. Porque nada se compara a Ele, nada concorre com Ele. Se concorrer, perdeu. Bye bye. Aleluia. Porque Ele é o centro, é o foco do nosso olhar, é o sentido da nossa vida, é a motivação de estar de pé, é a confiança de enfrentar desafios, de ultrapassar limites humanos. Ele. Esta é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Quem? Jesus. Pois nele, em quem? Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Não só foi por meio dele, mas para ele. Então é aquele bate e volta. Vai para você e volta para ele. Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo que eu faço é para Ele. Tudo que eu ganho é para Ele. Tudo que eu conquisto é para Ele.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Nós somos a igreja, nós somos o corpo, Jesus é a cabeça. Está bem definido isso. Aí a gente vê aqui uma relação, não é? Entre esse Jesus e a igreja, entre Jesus e você. Estamos falando dele, sobre ele, ele é o centro. Mas existe um relacionamento, uma relação entre nós, a igreja e Jesus, entre os membros do corpo e a cabeça. A gente também entra nessa história. A gente também entra nesse contexto. Veja que Paulo inspirado coloca a igreja aqui nesse contexto de uma apresentação de quem Jesus é. Está aqui a igreja. Ele continua dizendo, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele quem? Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Meu Deus do céu, a abrangência da obra de Jesus alcança céu e terra. Reconciliasse todas as coisas na terra e nos céus. Faça assim, ó. Diga assim, é o fraco. Você entende o que eu estou dizendo? Acho que é uma ironia, né? É para dizer que ele é forte, não é? Que ele é além do que a gente possa imaginar. De que a obra dele vai além, muitas vezes, do que a gente imagina. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Meu Deus do céu. Você se identificou aqui? Eu me identifiquei aqui. E a vós outros, que eres estranhos, essa era a nossa condição, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, diga, agora! Porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você agora se identificou também? Porque há uma identificação aqui anterior na nossa condição antes de Cristo. Quem éramos antes de Cristo? Bronca. Separados de Deus. Mas agora, nele, nós somos reconciliados. Mediante a sua morte, para apresentar-vos, que mudança, meu Deus do céu, que transformação, perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste, que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Estamos falando de Jesus. É importante a gente ter a revelação de quem é Jesus. Mas também, quando a gente tem a revelação de quem somos em Cristo, nós nos encontramos. Nós estamos envolvidos nesse contexto. Aleluia, você está envolvido nisso. Em tudo isso. Ele começa aqui falando sobre Jesus, quem Ele é. E de repente a gente está envolvido nisso. Porque estamos nele. Diga assim, eu estou nele. Quantos estão em Cristo aqui? Se alguém está em Cristo, tem muita gente aqui para se converter hoje. Eu perguntei, só alguns levantaram a mão. Então vocês que não têm ainda, venham à frente quando eu fizer o convite. Eu vou dar uma chance, eu vou perguntar de novo. Quantos estão em Cristo aqui? Deixa eu te dizer uma coisa. Participa do culto. Dá respostas. Isso vai afetar a tua fé. Amém? Sim.
Aleluia. Porque a fé crê e fala. Quando uma verdade for dita aqui, pela palavra que identifica você, responda. Não precisa ser com a minha voz, que é voz de feira mesmo. Mas é na sua voz, no seu timbre. Alguém vai dizer amém. Outros vão dizer amém. Não fica disputando aí o timbre de voz, não. Deixa as pessoas se expressarem como elas são. Para a gente não estar dizendo, mas não precisa disso. Por que não precisa? Porque a pessoa não é igual a você. Nós somos diferentes. Reagimos diferentes. Mas precisamos reagir a uma verdade. Aleluia. Alguns vão se levantar quando uma verdade é dita, se levanta e dá um chute e senta. É a expressão dessa pessoa em celebrar aquela verdade dita. Alguns mesmo sentados vão estar celebrando, mas vai fazer algo. Dá uma resposta a uma verdade que foi dita e foi acolhida no teu coração e no meu coração. Precisa de uma resposta. Isso é exercício de fé. Precisa de uma voz. Isso é exercício de fé. Volto a dizer, a fé crê e fala. Aleluia. Foi só um parêntese. Então estamos envolvidos nisso. Eu queria rapidamente, dentro desse contexto, trazer a trajetória de Jesus Cristo. Amém? Quando nasceu lá numa manjedoura. A gente pode encontrar isso anote aí, Lucas capítulo 2, de 8 a 20, Lucas 2, de 1 a 7. Vai retratar o nascimento de Jesus Cristo. José e Maria procuraram um lugar na hospedaria, nos hotéis da época, e não encontraram lugar. Porque eles foram convocados para um recenseamento, né? Um censo. E as pessoas de outros lugares voltaram para esse e lotaram os hotéis, as hospedarias. Eles não encontraram lugar nos hotéis. E naquele momento chegou o momento de dar à luz. As mulheres sabem disso. E a gente vê relatos, né? De quando chega a hora, a gente tem relato de mulheres que deram à luz dentro do carro. Chegou a hora, benção. Foi isso que aconteceu com Maria. Chegou a hora. Era a hora de dar à luz. Não havia lugar nas hospedarias, nos hotéis. Eles encontraram lugar. E esse lugar foi uma manjedoura, foi um estábulo, vamos dizer assim. Um lugar simples e humilde. Amém. Aleluia. Jesus nasce nesse lugar simples e humilde. Agora, a gente não pode estar criando uma doutrina dizendo que Jesus era tão pobrezinho que nasceu numa manjedoura. Jesus não teve condições de ir para um hospital, de ir para um hotel. A Bíblia não diz isso. Se eles procuraram uma hospedaria, um hotel para se hospedar, eles estavam com condições plenas para fazer isso. O fato foi que os hotéis estavam lotados. Encontraram o lugar. E a gente não está diminuindo esse lugar. Esse lugar também nos ensina algo. Jesus nasce num lugar simples e humilde. Seu nascimento como homem, bebê. A gente celebra isso, não é? Mas agora, como eu disse anteriormente, Jesus não é mais um bebê, um menino. Jesus é Senhor. E como Senhor, Ele precisa e Ele quer
Ele não é que ele precisa, é você que precisa, mas ele quer nascer na manjedoura do coração humano. Ele nasceu no seu coração porque ele nasceu no meu. No dia que meu coração se tornou simples e humilde para reconhecer que eu errei, e porque eu errei, eu preciso de um Salvador. Esse é o coração simples e humilde. Lugar propício, ambiente propício para Jesus nascer como Senhor e mudar toda a nossa vida. Só os humildes reconhecerão que erraram. Um soberbo dificilmente ele reconhece que erra. A soberba não deixa. Mas um coração humilde diante dele vai dizer: eu errei, eu confesso que errei, e por causa disso eu preciso de um Salvador, para que Ele se torne Senhor da minha vida. Então agora, essa manjedoura, esse lugar simples, é o coração do homem, para que Jesus nasça como Senhor. Então foi nesse lugar simples. Agora veja, houve uma repercussão tremenda do nascimento de Jesus. Eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 2. Esse nascimento trouxe uma repercussão tremenda na terra e também no céu. Para a terra e para o céu. Veja versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que agora vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador. Que repercussão, que notícia vinda do céu. Uma boa nova do céu comunicada à terra, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Meu Deus do céu, você acha que esse nascimento não é importante? Não repercutiu. Houve um coral de anjos, gente, celebrando esse nascimento. Uma repercussão no céu, uma repercussão na terra. Aí veja o versículo 20. 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E eles foram. Versículo 20. Voltaram então os pastores, glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Veja que tem sempre também uma participação humana, não é? Um envolvimento humano em coisas celestiais. Os pastores foram lá. Isso é uma repercussão da terra. Os anjos, amém, vieram como coral. Isso é uma repercussão do céu por algo que aconteceu. E o que aconteceu? O nascimento do Salvador. Nós podemos ver também, eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 2, versículo 1. Um outro acontecimento, que agora é Mateus que fala.
Tendo Jesus nascido em Belém, versículo 1 da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles vieram para quê, gente? Para adorá-lo. Então, convocando, tendo ouvido isso alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Veja o que Herodes fez. Ele disse assim: vem cá, vamos conversar aqui. Há quanto tempo vocês estão seguindo essa estrela? Ele inquiriu. E com certeza os magos responderam. Aí entenda. Por que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos abaixo? Por que essa data de 2 anos? Podia ter sido de 3, de 4, de 5. Há quanto tempo vocês estão seguindo essa estrela? Com certeza eles responderam: há 2 anos. Então, quando a gente vê os presépios que a gente vê por aí, não é? E a gente vê os pastores lá, mas também os magos. Não foi nessa hora que os magos estavam. Quem estavam lá eram os pastores. Os magos, eles passaram 2 anos seguindo a estrela. Quando eles chegaram na casa, o menino já tinha 2 anos. Vamos mais para frente um pouquinho. Isso é importante? Eu acho que é. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também ia adorá-lo. A conversa aqui do mentiroso, do cancão. Eu quero adorá-lo também. O rei estava dizendo isso. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, então não era entrando na manjedoura. Aqui Jesus já estava numa casa. Por que isso é importante? Porque esses magos passaram 2 anos seguindo uma direção de Deus para adorar o rei dos judeus. Vieram de longe, com certeza receberam uma direção de Deus, e eles caminharam. Agora, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Meu Deus do céu! Eles adoraram e manifestaram algo, abriram os seus tesouros e entregaram as suas ofertas em adoração. Isso serve para nós hoje, sim. Agora não é mais o menino, Ele é o Senhor dos senhores. Agora Ele não é só o rei dos judeus, Ele é rei dos reis. E quantos estão seguindo? Quanto tempo você está seguindo? E quanto tempo você pretende segui-lo? Porque eles seguiram 2 anos. Há
Quanto tempo você acha que vai seguir o plano de Deus? Vai obedecê-lo? Quanto tempo? O que está estabelecido no teu coração? Será que é aquela coisa, quando eu conquistar isso, que Ele me der, bye bye Jesus? Ou nós estamos o seguindo, porque somos discípulos? Porque nós entregamos a nossa vida a Ele. A nossa vida não pertence mais a nós mesmos. O que está no nosso coração é aquela vida, aquela oração de consagração, que não seja como eu quero, mas como Tu queres. Que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Eu vou dizer, um coração encharcado dessa consagração vai segui-lo até o fim, custe o que custar. Dá sangue na canela, chove canivete, o guarda-chuva é de aço. E eu vou te dizer uma coisa, aprenda isso. Se estamos seguindo quem nunca errou, nós vamos acertar. Quantos estão seguindo aqui aquele que nunca errou? A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Jesus nunca errou. Imagina, gente, se você está seguindo quem nunca errou, você acerta. Eu acerto. Deixamos pai, mãe, filhos, filhas, bens por Ele. Estamos dispostos a renunciar direitos por Ele, a amar mais a Ele do que a mãe, do que a pai, do que a filhos, do que a nossa própria vida. E a questão aqui não é amar menos essas coisas, não é amar menos pai, mãe, filhos, irmãs, conquistas. A questão não é amar menos essas coisas. A questão é amar mais a Jesus. É isso. Eu não preciso amar menos minha mãe que está aqui. Eu só preciso amar a Jesus mais do que a ela. Eu não preciso amar menos a minha esposa que está aqui. Eu só preciso amar mais a Jesus do que a ela. Eu não preciso amar menos Lucas que está aqui, menos Sara. Eu só preciso amar mais Jesus do que a eles. Não é uma questão de amar menos, é uma questão de amar mais a Ele. Aleluia. Quantos estão dispostos a adorá-lo, a abrir os seus tesouros e entregar suas ofertas? Não mais ao menino, mas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez isso que eu falei agora desceu ao quadrado. Abrir meus tesouros? Tesouros são meus. Eu conquistei, está aqui. Ah, é? Não é questão de amar menos, é amar mais a Ele. Porque se não amar mais a Ele, dificilmente a gente vai renunciar àquilo que a gente precisa renunciar para seguir. Amando mais a Ele, quando for preciso renunciar a algo, nós vamos renunciar para continuar seguindo a Ele. Discípulo. Amém. Nós vimos os magos aqui, pessoas comuns como eu e você. Nós podemos ver também a escolha dos 12 e dos 70, Lucas 9 e Lucas 10. Jesus escolhe, o rei escolhe 12 pessoas para ajudá-lo, para servi-lo, amém, para dar suporte a seu ministério. E também dá missão a eles. Tudo que a gente falou de Jesus, gente, amém, tudo que Ele é, mas Ele envolve você, Ele chama você, Ele acredita em você,
Ele dá uma função a você, Ele dá uma missão a você. Nós estamos envolvidos nesse contexto. E eles regressaram com um bom relato. 12:70. Voltaram para relatar o que foi feito. Veja nesses capítulos, você vai ver. Eles relataram, voltaram com grande alegria, relatando o cumprimento da missão, do ide do Senhor naquele instante. Agora eu vou te dizer uma coisa. Agora é a vez dos que creem. Agora não é mais 12, não é mais 70, é os que creem, aqueles que creem. O leque aumentou. Se crer, aleluia, recebe a missão e um dia vai ter que relatar o que foi feito. E eu quero dizer a você, eu quero dar um bom relato. Você quer dar um bom relato? Ele te deu um dom, Ele te deu uma função. Um dia, todos nós vamos relatar o que foi feito com aquilo que Ele nos deu. E o Espírito Santo, falando comigo a esse respeito, disse assim: se hoje fosse o dia para você relatar o que foi feito, o que você relataria agora? E você diria: misericórdia, misericórdia, Senhor. Ou você diria: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Veja, estamos falando de Jesus, mas nós estamos dentro desse contexto. Nós vamos ver João e Pedro. João foi tido como o discípulo mais íntimo de Jesus. Aquele que colocou a cabeça no peito de Jesus para saber quem era o traidor. Isso dá a entender que ele tinha uma certa intimidade. Porque quando Jesus disse: aqui tem um traidor, todos disseram para João, Pedro principalmente: João, pergunta a ele quem é o traidor. Isso dá uma conotação que João era mais próximo. Os outros não tiveram coragem de perguntar, mas eles disseram: João, pergunta. Era o mais próximo ali. Gerou uma intimidade com Jesus. Mas não era porque Jesus não queria, porque ele decidiu ter. Ele não faz acepção de pessoas, não é? Alguém decidiu ter. Você decidiu ter intimidade com Ele agora como Senhor? O seu Senhor, você decide. Intimidade. Agora, quando a gente olha para Pedro, a gente vê a figura da ousadia. Pedro era um homem ousado. Está disposto a usar a ousadia que Ele te deu para cumprir o plano? Pedro era ousado. Quando Jesus queria algo que requeria ousadia, Ele chamava Pedro. Pedro, vai lá no mar, pesca lá, tem uma moeda na boca do peixe. Pedro andou sobre as águas. Pedro cortou a orelha do soldado. Ousadia. Mas quando a gente olha para Pedro cortando a orelha do soldado, Pedro naquele momento usou da ousadia, mas lhe faltava intimidade. Porque a intimidade com Jesus revela o que Ele quer. E a ousadia vai fazer você executar o que a intimidade dele deu a você. Intimidade e ousadia andam juntos. Mas intimidade vem primeiro. Desenvolva intimidade com Ele. Essa intimidade está aberta. Todo dia, a toda hora, a todo instante. Nós podemos ver em Lucas capítulo 8, 2 e 3, mulheres que financiavam o ministério de Jesus. Mulheres financiavam o ministério de Jesus. Vamos falar isso para encerrar. Veja aí, Lucas 8. Lucas 8. 2, 3. Lucas 8. Está aqui.
Versículo 1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Então Jesus estava cumprindo seu ministério. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Quantos estão dispostos a dar essa assistência à pregação do evangelho nesse tempo? Porque mulheres aqui, quando Jesus estava em plena atividade do seu ministério, ela prestava assistência com seus bens. Lógico que Jesus precisava de dinheiro para cumprimento do seu ministério. Aleluia. Eles precisavam comprar comida. Não caía do céu. Então deixa eu te dizer uma coisa. Seja bem resolvido com dinheiro na igreja. Aleluia. Vamos ser bem resolvidos com isso. Nós vamos encontrar críticas aí fora. Porque não conhecem, não sabem como o reino funciona. Eu sei que tem alguns erros, sim, algumas pessoas usando o evangelho para tirar dinheiro das pessoas, existem. Mas isso não quer dizer, ou nós temos agora o fundamento para generalizar. Poderíamos estar acusando que Jesus estava usando dessas mulheres, do dinheiro delas? Jesus recusou essa ajuda, essa assistência? Não. Aleluia. Então, estamos envolvidos em todo esse contexto de evangelho, de missão. Amém. Que nos foi dado em Cristo. Porque Ele é o foco, tudo é para Ele. Tudo que temos é dEle, é para Ele. Aleluia. Amém. Viver isso, enquanto estivermos nesse corpo, termos a revelação de quem Ele é, mas também temos a revelação de quem somos nele e das responsabilidades que Ele nos deu, porque Ele conta comigo e com você. Aleluia. Paulo falou por inspiração do Espírito sobre Jesus, o que Ele é. A gente viu lá em Colossenses, mas em Filipenses capítulo 3, ele diz assim, versículo 4: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas aqui tem uma condição, uma conjunção adversativa. Ele falou de tudo que ele conquistou e que era importante, mas todavia, no entanto, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Quem é a causa da sua vida? Quem é a causa da vida de Isaías? Se Cristo for a causa, as outras coisas passam a ser menores. Considerei isso aí tudo que me foi imputado, que eu conquistei, tudo como refúgio de uma causa, por causa de Cristo, por causa dele. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Que consciência. Aleluia. Tem alguém maior.
tem uma causa maior. E nós não estamos diminuindo os PhDs, nós não estamos diminuindo as estruturas que criamos, que temos. Mas como diz o apóstolo Guto, você precisa de uma causa que você tenha a coragem de dar a vida por ela. Uma causa. Você precisa de uma causa para dar a vida, se for necessário, por essa causa. Eu já vi pessoas dando a vida por causa de time de futebol, por partidos políticos, por muita coisa, porque assim elas escolheram aquilo como causa da vida delas, e elas estavam dispostas a dar a própria vida. Fala de Tiradentes, não é, que deu a vida, não é? A Inconfidência Mineira. Libertas que serás também. Liberdade ainda que tardia. Era o lema. E aquele homem foi enforcado lá. E hoje é um mártir. Por uma causa. A sua liberdade está em Cristo. A nossa liberdade está em Cristo. Aleluia! E não é uma liberdade ainda que é tardia. Podemos. Jesus pode ser a nossa causa. Amém? Pode, não deve ser a nossa causa. A causa da nossa vida, a causa de todos os dias. Queria chamar o grupo de louvor. Enquanto o grupo de louvor não vem, mas eu creio que vem. Eu queria fazer um convite a você que está aqui nessa noite, antecedendo aí o que se chama de Natal, nascimento de Jesus como menino. Mas o convite hoje, para você que é adulto, que está aqui, é para que o seu coração seja como aquela manjedoura simples e humilde. E você possa permitir que Jesus nasça no seu coração hoje. Não mais como menino, mas agora como Salvador e Senhor. Aquele coração humilde que reconhece que errou na vida, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é um fato. Agora o coração humilde reconhece: eu errei, por esse erro eu me separei de Deus, mas tem saída para mim. Eu só preciso de um Salvador que pagou o preço da minha dívida. E Salvador é Cristo. E o que é que você faz? Que muitos já fizeram. Você entrega a sua vida a Ele. Ele nunca vai te forçar a fazer isso. É você quem entrega a sua vida a Ele. É você quem diz: Senhor, meu coração está aberto, Ele é seu. Você está dizendo: a minha vida é sua. Só quem pode fazer isso por você mesmo é você mesmo. Então, se você está aqui, está nessa condição, isso já está no teu coração. Faltou coragem nos outros cultos, mas hoje à noite não. Hoje à noite você vence essa falta de coragem. Porque por tanto ouvir sobre Ele, teu coração se tornou humilde. E Ele clama por um Salvador. A tua vida clama por um Salvador. Você clama por um Salvador. Talvez não saia em palavras, mas algo dentro de você, algo no seu entendimento. E o convite essa noite é para você. Se você está nessa condição, levanta a tua mão, nós vamos orar por você. Essa é a sua noite. Essa é a sua noite. Para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nascer no teu singelo coração. Onde está você? Você pode levantar a sua mão e dizer: sou eu, Jesus.
essa entrega não é a minha, essa entrega não é o verbo da vida. É a igreja em si. É a Cristo Jesus. Aquele que morreu por você, deu a vida por você. Aleluia. Jesus está procurando nascer. Assim como José e Maria procuraram um lugar para que ele nascesse como menino. Ele procura um lugar para nascer no coração humano. E quando ele encontra abertura, ele entra. Tem alguém? Eu sei que tem. Você nunca fez essa confissão. E você sabe que está faltando isso. É isso que está faltando. E o convite é: não espera ter que ouvir mais, porque o que você já ouviu já foi o suficiente para tomar uma decisão séria por Ele. Ah, mas eu só vou tomar essa decisão por Ele quando eu estiver bem perfeito. Não precisaria. Se você tivesse condições de se tornar perfeito por você mesmo, não precisaria dele. Mas é justamente quando a gente reconhece que é imperfeito e reconhece que há perfeição nele. Quando você adoece, você não vai para o médico, você não espera ficar bom para ir para o médico. Dificilmente alguém vai fazer isso, né? Quando eu ficar bom, eu vou para o médico. Não. Quando a doença se apresenta, eu vou ao médico. Assim é Jesus. Você não vai esperar ser bom. Você vai porque não é. Mas nele você se torna. Tem alguém? Glória. Tem alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, conheceu por um tempo e por algum motivo saiu dos caminhos. Não importa. O que importa é a tua decisão hoje, de sua volta. Tem alguém, aleluia, quer voltar para o Senhor hoje à noite? Levante sua mão. Nós vamos orar por você, você é bem-vindo. Alguém está com alguma dor, enfermidade, que a oração para a cura, nós cremos em cura. Porão as mãos sobre os enfermos, em nome de Jesus eles serão curados. Se tiver alguém com alguma dor, tem o nosso irmão ali, tem mais alguém? Eu queria que homens de fé ou mulheres de fé fossem até lá. Aquele homem, ele está em pé. E tem outra. Onde tiver uma pessoa em pé, essa pessoa aqui está dizendo que quer oração. Ali, ó. Onde é que estão os homens e mulheres de fé dessa igreja, gente? Cadê a ousadia? A gente terminou de falar de ousadia. Eu vou dizer uma coisa. Nós precisamos, sabe, ser rápidos quando uma necessidade surgir. Uma pessoa está doente, seja como um pitbull. Quando vê um pedaço de carne. Se a gente não faz isso aqui rapidamente, não se dispõe, muito menos lá fora. Aqui tem uma unção favorável e a gente fica só assistindo as pessoas voltarem para casa doente. Quando a gente sabe que pode impor as mãos e elas serem curadas. Pai, eu te dou graças por teu poder curador agora operando nesses corpos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, eliminando toda enfermidade, toda doença, eliminando tudo aquilo que é maligno, que não vem da parte de Deus nesse corpo. Em o nome de Jesus de Nazaré, espírito de enfermidade, solta essas pessoas agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. Seja curado, curada agora, para a glória de Deus Pai. Nunca mais volte esse sintoma, nunca mais volte essa enfermidade.
em o nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Queria falar sobre o nosso Verbo Luz. Encerramos o nosso Verbo Luz hoje à noite. Amém? Verbo Luz é um projeto. Amém? Nessa época mesmo de Natal, que nós fazemos aqui na nossa igreja para anunciar Jesus, o nosso verdadeiro Natal. E anunciar do nosso Natal de todos os dias, Ele como Senhor. Celebrando a Ele todos os dias. Mas nós aproveitamos para nos reunirmos como família. É importante essa reunião como família, cria uma liga, fortalece. Amém? Desde sexta-feira que nós estamos aqui, e esse ano superou as nossas expectativas. Superou todas as nossas expectativas. O ano que vem vai superar mais ainda. E nós vamos crescer e avançar naquilo que Deus nos inspirou a fazer. Amém? Então, você pode participar aí fora. Nós vamos ter aqui, Patrício vai dizer o que nós vamos ter aí fora. Hoje é o encerramento do Verbo Luz. Amém? 3 dias, maravilhoso. Tivemos uma cantata ontem maravilhosa aqui. Nós vamos ter ali um louvor ambiente ali, onde você pode desfrutar com a sua família, comendo algo, conversando, amém? Interagindo, ajudando, orando. Tudo isso pode acontecer no momento de comunhão. Aleluia, ali fora, tá bom? As crianças se divertiram demais, tinha criança chorando para não ir para casa sexta e ontem. Estava uma criança no braço do irmão, eu digo que é porque ela está chorando, porque não quer ir para casa. Isso é importante, gente. A criança na igreja desejando ficar. Porque um dia, os pais que têm filhos menores, quando eles estiverem jovens e adolescentes, você vai querer ele estar na igreja, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Quando o convite do mundo vier, e você sabe que convite é esse, mas eu te dou uma motivação. Prepara teu filho agora. Cria isso nele agora, dentro dele. Que igreja é um lugar bom. De boas amizades. De pessoas que pensam da mesma forma. Que eles possam fazer amizades desde a salinha lá. Para que quando eles forem para a universidade, eles não sejam carentes de amizade. E qualquer amizade que lá for oferecida, eles abraçam. Mas quando ele é criado, na perseverança, eles vão criar um círculo de amizade, que eles não vão ter carência. Tudo isso é o Verbo Luz, amém? Então eu queria agradecer aqui a todos os colaboradores, amém? Queria agradecer aqui a Hugo e Natália, né? Que prepararam, coordenaram, amém? Trabalharam para isso. Quero agradecer ali a todos os departamentos envolvidos ali na área gourmet, né, que estão servindo com comida, amém? Todas as pessoas que colaboraram, tá certo? Quero agradecer aqui a Ivanildo, nosso colaborador, incansável durante 2 semanas aqui preparando esse lugar, amém? Deus vai te recompensar, bênção. Amém? Aleluia. Então, obrigado. Nós vamos caminhar. Amém? Juntos. Deus é bom. Chamei o louvor só porque eu gosto de vocês, sabe? Tá aqui.